Agostinho versus Schopenhauer, fé ou pessimismo? Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante rumo a um confronto filosófico que atravessa séculos, ecoando até os dias atuais e moldando a forma como pensamos sobre esperança, sofrimento e as escolhas que enfrentamos diariamente em nossas vidas complexas e aceleradas, um mundo onde a busca por sentido colide com a realidade dura de um planeta marcado por crises, incertezas e a constante tensão entre acreditar ou desistir diante do que nos cerca. Permitam-me apresentar os protagonistas desse embate. Santo Agostinho, o teólogo da África romana do século IV, contra Arthur Schopenhauer, o pessimista da Alemanha do século XIX, duas figuras monumentais cujas ideias são radicalmente opostas, mas falam diretamente aos dilemas que vivemos hoje em dia, desde a fé que nos sustenta até o desânimo que nos consome em tempos de adversidade. Imaginem só. De um lado está Agostinho, um homem forjado na decadência do Império Romano, uma era de invasões bárbaras e colapso civilizacional, onde a ordem desmoronava sob o peso de guerras e pecados, defendendo a fé como um farol de salvação, uma visão onde Deus guia a humanidade para além do caos terreno, oferecendo redenção em um mundo que ele via como marcado pela queda e pela graça divina. Do outro lado temos Schopenhauer, emergindo de uma Europa do século XIX, cheia de romantismo e desilusão. Uma Alemanha industrializada onde a ciência desafiava a fé e as revoluções prometiam mudança, proclamando o pessimismo, onde a vida é um ciclo de sofrimento impulsionado por uma vontade cega, uma filosofia que floresceu em um tempo de progresso material e vazio espiritual, rejeitando qualquer esperança além do que podemos suportar. Qual que é o cerne dessa disputa? Trata-se da eterna questão da fé contra o pessimismo, um embate entre encontrar sentido na providência divina e aceitar a existência como um fardo sem redenção, uma tensão que ressoa em todos os cantos da existência humana, desde as orações que fazemos em silêncio, até as dúvidas que nos assombram em noites sem fim, buscando respostas para o porquê de tanto sofrimento. Agostinho ensinou que nossas almas estão inquietas até repousarem em Deus. Uma visão que há mais de 1500 anos sustentou a cristandade, oferecendo uma narrativa de pecado e salvação que transformou o desespero em esperança, um guia que moldou catedrais e corações, prometendo um propósito eterno em um mundo que ele via como temporário e falho. Schopenhauer, em contrapartida, afirmou que a vida é um negócio que não cobre os custos, uma ideia que há mais de um século lançou um olhar sombrio sobre a existência, defendendo que o sofrimento é inevitável e a felicidade, uma ilusão fugaz, um alerta que ressoou entre pensadores e artistas, desafiando-nos a encarar a realidade nua em uma era de otimismo forçado e avanços que nem sempre trouxeram paz. Esse não é apenas um debate acadêmico empoeirado guardado em livros antigos. É um confronto vivo que coloca a luz da fé contra as sombras do pessimismo, uma dicotomia que vemos na religião, na cultura e até nas pequenas decisões do nosso cotidiano, como acreditar em algo maior ou resignar-se ao peso de um dia difícil em um mundo que nos testa constantemente. Como esse choque ancestral se conecta ao nosso mundo caótico e hiperconectado de hoje, onde as notícias nos bombardeiam com tragédias e as redes sociais vendem felicidade, enquanto lutamos para encontrar equilíbrio em um planeta que oscila entre promessas de futuro e realidades de perda. Pensem em como vocês enfrentam o sofrimento. Buscar um propósito superior ou aceitar o vazio? Vocês já se voltaram para a fé em tempos sombrios ou sentiram que nada vale o esforço? Uma escolha que reflete não apenas nossa alma, mas como navegamos um tempo de tantas contradições e tão poucas certezas? Vamos mergulhar fundo nas vidas desses dois pensadores, desvendando suas filosofias passo a passo, explorando como elas nasceram e o que nos revelam sobre os desafios que enfrentamos, desde as crises pessoais que nos abalam até aqueles momentos silenciosos em que nos perguntamos se há luz no fim do túnel ou apenas mais escuridão à frente em um mundo que não para de girar. Agostinho nasceu em 354 d.C. em Tagaste, na província romana da Numídia. Uma terra de sol ardente e campos férteis, que logo seria engolida pelo colapso do Império Romano. Um jovem hedonista que se converteu ao cristianismo após anos de busca, escrevendo Confissões em Hipona,
enquanto bárbaros batiam as portas e a civilização que ele conhecia ruía em pedaços. Era uma época marcada por invasões visigodas, como o saque de Roma em 410, um mundo onde a Pax Romana desmoronava e a fé cristã emergia como refúgio, e Agostinho, em obras como Cidade de Deus, ofereceu uma visão teológica que explicava o sofrimento como parte de um plano divino, um consolo para os fiéis que viam templos pagãos queimarem e cidades caírem ao seu redor. No cerne de sua filosofia está a ideia de que o pecado original nos separa de Deus, mas a graça nos redime, uma visão que ele desenvolveu enquanto pregava em Hipona, cercado por uma comunidade que buscava esperança em meio às ruínas. Um testemunho de sua jornada pessoal de um passado de prazeres terrenos para uma vida dedicada à eternidade. Para Agostinho, a vida terrena é uma peregrinação, e a verdadeira felicidade está na cidade de Deus, uma ideia que ele viveu ao enfrentar a morte de sua mãe, Mônica, e os horrores das invasões, escrevendo enquanto o mundo romano se desfazia, uma prova de sua crença de que a fé pode transformar o caos em um caminho para a salvação. Nossas almas estão inquietas até repousarem em ti, ele escreveu. Um grito que ressoou entre os fiéis nas basílicas e nas vilas, moldando a teologia cristã e oferecendo uma narrativa que atravessou séculos, ainda hoje sustentando quem busca sentido em um mundo de perdas, doenças e desastres que parecem não ter fim. Ele defendava que a vontade humana é fraca, mas a graça divina é soberana. Uma filosofia que ressoava entre os romanos, bispos, camponeses e soldados, e que hoje nos convida a encontrar força além de nós mesmos, seja em uma igreja lotada ou em um momento de silêncio após uma notícia devastadora que nos faz questionar tudo. Imaginem um romano em sua túnica de bispo, pregando em uma basílica enquanto o império cai ao redor. Esse é Agostinho, um farol de fé em um mundo em ruínas, cuja vida foi um exemplo de como a crença pode iluminar as trevas, oferecendo um porto seguro em uma era de colapso e em nossa própria busca por esperança. Sua visão, redentora e espiritual, nasceu de uma realidade onde o fim parecia próximo, uma fé que atravessou milênios para nos ensinar a erguer os olhos ao céu, oferecendo um contraponto às dores modernas com uma promessa de eternidade que consola mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Agora, avancemos até 1788, para Danzig, onde Arthur Schopenhauer nasce em um mundo bem diferente. Uma Europa do século XIX, marcada pelo romantismo, pela Revolução Industrial e pelo declínio da religião. Uma Alemanha de cidades em crescimento, onde a ciência prometia respostas e a arte buscava beleza em meio à melancolia de uma era de progresso e desespero. Schopenhauer entra em cena como um filósofo sombrio, cuja vida solitária e escritos como O Mundo como Vontade e Representação desafiaram as ilusões de felicidade, vivendo em Frankfurt em uma era de revoluções fracassadas e avanços tecnológicos. Um pensador que via na natureza humana não um plano divino, mas uma força cega que nos condena a sofrer sem propósito. No coração de sua filosofia está a crença de que a vontade é a essência da vida, uma energia irracional que nos impulsiona a desejar sem fim, levando ao sofrimento, uma visão que ele forjou observando a Europa de sua época. Fábricas fumegantes, guerras napoleônicas e a miséria escondida sob o brilho do progresso, um reflexo de sua própria existência marcada por perdas e isolamento. A vida é um negócio que não cobre os custos, ele declarou, um alerta contra o otimismo vazio e um chamado para aceitar o sofrimento como inevitável, uma ideia que ressoou entre românticos e pessimistas, como Wagner e Nietzsche, e ainda hoje ecoa em quem sente o peso de um mundo que promete muito e entrega pouco. Para Schopenhauer, a felicidade é apenas uma pausa na dor, e a salvação vem da negação da vontade, através da arte, da ascese. Uma filosofia que ele viveu ao se refugiar em livros e música, rejeitando a sociedade enquanto enfrentava a morte de seu pai e a solidão de uma vida sem laços, um testemunho de sua visão de que lutar contra a vontade é o único alívio. Imaginem um alemão em um casaco escuro, escrevendo sozinho sob a luz fraca, resignado enquanto a Europa avança ao redor. Esse é Schopenhauer, um símbolo de pessimismo em um mundo iludido, cuja vida refletiu o desencanto de suas ideias, desafiando-nos a encarar a realidade sem véus em uma era de falsas esperanças.
Sua visão, crua e melancólica, nasceu de uma realidade onde o progresso não trouxe paz, oferecendo um caminho de resignação que ressoa em nossa era de ansiedades, um convite para aceitar o sofrimento, seja em um dia exaustivo ou em uma perda irreparável, como parte do que somos, sem esperar milagres. Então aqui estamos, Agostinho buscando redenção com a fé, um teólogo que nos eleva a Deus, enquanto Schopenhauer clama pelo vazio com o pessimismo, um filósofo que nos afunda na vontade, duas visões que definem como encaramos o sofrimento em suas formas mais profundas. Em um dia de dor, luto ou fracasso, Agostinho diria para buscar Deus, encontrando paz na graça, mas Schopenhauer insistiria que não há escape, apenas a aceitação do fardo, uma escolha que enfrentamos hoje ao decidir entre orar por alívio ou enfrentar o silêncio de um universo indiferente. Vivemos em um mundo onde a fé de Agostinho guia milhões. Igrejas, rituais oferecem consolo, mas também onde o pessimismo de Schopenhauer pulsa em quem rejeita promessas para encarar o real, seja em terapias que aceitam a dor ou em artes que retratam o vazio, uma dualidade que reflete nossas lutas modernas. Pensem em um momento que vocês já viveram, uma perda ou um dia sem sentido. Agostinho os levaria à esperança pela fé, ensinando a olhar além, enquanto Schopenhauer os guiaria à resignação, aceitando o que é, um contraste que molda como navegamos o presente em busca de luz ou sombra. Então quem vence esse embate? Agostinho oferece a sabedoria redentora da fé, uma luz que nos sustenta em tempos escuros com a promessa de salvação, enquanto Schopenhauer traz a crueza do pessimismo, uma verdade que nos força a encarar o sofrimento, mesmo que nos deixe sem chão. Na vida, Agostinho é o refúgio que nos consola, um porto em um mundo instável, enquanto Schopenhauer é o espelho que nos confronta, um reflexo do real em meio às ilusões. Ambos nos tocam, em dias de crença ou de dúvida, uma dualidade que sentimos em cada escolha que fazemos entre esperança e aceitação. Vamos encerrar com um desafio. Hoje, notem um sofrimento que enfrentam, uma tristeza ou um peso. Agostinho diria para buscar a fé, encontrando força em algo maior, enquanto Schopenhauer os chamaria para a aceitatrio, vivendo sem ilusões. Qual voz vocês seguem, redenção ou realidade, em um mundo que exige tanto crença quanto coragem?